TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. E hoje vamos falar de um tema, os caminhos do amor. E tudo que fala de amor é muito bom, né? Porque nós estamos aqui justamente para aprender o amor. E esse tema, né, convida-nos a uma reflexão no sentido de que quais são os caminhos que nos conduz a esse amor, esse sentimento divino que trazemos em nós, que está em toda a natureza divina. E a nossa caminhada evolutiva como espíritos milenares que somos, e já sabemos que percorremos muitos caminhos. Entretanto, hoje, que aqui nos encontramos, queremos seguir um único caminho, que é o caminho de Jesus. Entretanto, para seguir Jesus, é necessário muitas coisas, e uma delas é o conhecimento, que Ele mesmo fala-nos. Conhecereis a verdade, e ela vos fará livres. E para que nós possamos conhecer essa verdade, e para que nós possamos nos tornar livres, nós precisamos buscar as obras básicas de Kardec. E hoje nós vamos começar pelo Livro dos Espíritos e a pergunta 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E a resposta que a espiritualidade maior deu a Kardec foi: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O problema está onde? No abuso, a que ele entrega e que causa o mal. Portanto, a doutrina nos leva a compreender todas as forças que nós trazemos no nosso espírito. E ela nos dá meios para compreender e saber utilizar essas forças que estão em nós. E então, como nós somos espíritos milenares, como nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e como nós temos um caminho a percorrer, nós vamos então, pouco a pouco, saindo da animalidade e vamos despertando para as coisas do Espírito e para todo aquilo que Deus colocou em nós. Ou seja, as suas leis estão na nossa consciência. Mas isso é um despertar que vamos fazendo de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com os nossos interesses, de acordo com aquilo que nós desejamos e queremos de melhor para nós mesmos. E, na pergunta seguinte, Kardec colocou para os espíritos: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E eles responderam: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Portanto, todas as paixões têm limites traçados pelo bom entendimento evangélico. Quando elas passam desses limites, passam a sofrer influência do mal, desnorteando a vida pelo clima da inferioridade. As paixões não podem dirigir a alma, mas a alma é que deve discipliná-las, para que elas sejam úteis nos seus principais objetivos da vida.
Portanto, uma paixão se torna perigosa para quem a sustenta, quando ela passa a dominar a vontade de quem a tem. E ela pode crescer muito se não cuidarmos de orientá-la nos seus impulsos. Então, nós temos que partir do princípio que nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde a tentação está sempre ali, presente na nossa caminhada. Então, nós precisamos ser cuidadosos no nosso caminhar, sermos cuidadosos nos nossos interesses. E o que nós temos que fazer? Nós temos que sublimar os nossos sentimentos, as nossas paixões. E ainda na pergunta 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a espiritualidade respondeu: sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E é verdade. Nós temos tudo a nosso favor. O que nos falta é justamente o esforço e a vontade. Então, a doutrina é muito clara. Nós sofremos porque nós queremos. Porque Deus não criou o sofrimento, nem tampouco Jesus. Nós sofremos porque nós queremos. Portanto, como nós vamos falar sobre os caminhos do amor, nós temos que entender este sentimento e nós temos então que ir pouco a pouco para que a gente possa ir montando, né, a nossa ideia, porque quando vamos fazer uma pesquisa, é como fazer é como pegar uma receita de um bolo, né? Nós vamos buscando ingredientes. Então, nós precisamos perceber o que significa esse esforço e essa vontade, né? E quem vai nos ajudar nesse entendimento será o nosso Emmanuel. E eu fui no livro Rumo Certo. Olha que interessante. Eu fui encontrar esse esclarecimento dele nesse livro. E aí eu comecei a pensar assim, o livro é sugestivo. Rumo Certo. Então, Emmanuel diz-nos assim, na mensagem Decisão e Vontade. Ele diz: tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Então, nós temos que tomar uma decisão. Eu quero ser diferente. Até ontem eu fiz assim. Eu não agi corretamente. Eu sei que eu não agi corretamente. Mas a partir de agora eu quero fazer diferente. Então é uma construção. E para construir, o que eu preciso? Eu preciso de me esforçar e aliar ao meu esforço uma vontade. Uma vontade que precisa ser sincera, precisa ser perseverante, mas também precisa do conhecimento. E nós só conseguimos ter este conhecimento se nós buscarmos os livros que Kardec nos deixou. Para além deles, também precisamos buscar os livros que Chico Xavier psicografou, porque é o mesmo Espírito trazendo para nós, né, esse manancial de bênçãos, de conhecimento, de valores que vão nos ajudar a crescer espiritualmente e moralmente. E o que é que preciso para que sejamos, para o nosso esforço? O que é que está aliado à nossa vontade?
a nossa decisão. É a fé. Portanto, o poder da fé. E Mateus diz assim: pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. Então, nós precisamos trabalhar a fé raciocinada. A fé que nos faz sentir Deus e que nos faz compreender Jesus. E que nos faz compreender da onde viemos, porque estamos, para onde vamos regressar, as nossas condições, o que podemos fazer no nosso caminhar enquanto espíritos encarnados e o que é que iremos levar quando deixarmos de viver na vida da matéria. E tudo é contínuo, nada para. O progresso nos empurra, quer queiramos, quer não, porque nós estamos ligados ao progresso, que também é da lei de Deus. Então, vamos voltar ao Livro dos Espíritos. Na pergunta 910, Kardec diz: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as suas paixões? E eles responderam: se orar a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então, para vencer as nossas tendências inferiores, nós temos que nos ligar ao mais alto. E nós temos que nos ligar através do fio da oração. E aí, nós vamos também buscar no livro, com a palavra de André Luiz, neste livro, nosso livro, em que ele diz assim: a oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva em todas as circunstâncias está. E aí ele vai relacionar tudo aquilo que está ligado à oração para a inteligência. E ele começa por dizer assim: um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Uma fonte em que possamos aliviar a alma opressa. Uma torre da qual divisemos horizontes novos. Uma estação que projete nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu. E continua: um campo em que semeamos as bênçãos da intercessão e do amor. Uma passagem que nos confira acesso aos montes mais altos da vida. Um bálsamo que cure nossas chagas inferiores. Uma lâmpada que acendemos para a jornada. Uma sentinela que nos defenda contra o mal. Uma flor que espalhe o perfume de nossa esperança. Um altar em que ouçamos a voz divina através da consciência. Um diapasão que coloque nossos desejos no tom sublime da vontade celestial. Isto é oração. Então, não é rezar, não é discursar, não é dizer palavras, mas é sentir. É tudo isso que André Luiz nos fala. É buscar, como a Ana falou, e muito bem, quando nós vamos conversar com Jesus. É o tesouro que está no nosso coração. É ir ao encontro dele, com os melhores sentimentos,
é ir ao encontro dele, como a criança que está dentro de nós, sinceramente, e falar de coração para coração. E aí nós vamos sentir o amor de Deus em nós, a presença de Jesus em nós. Porque, diz-nos André Luiz, que Jesus orou sempre. E ele orou sempre em todos os seus momentos. E no momento mais derradeiro da sua missão, no Jardim das Oliveiras, ali, sozinho, ele com o Pai, foi pedir as forças necessárias para que ele cumprisse a sua missão. E a missão de Jesus foi e é estar conosco para nos ajudar a crescer, a evoluir, para nos ajudar a sermos felizes, para nos ajudar a sentir a paz que tanto necessitamos, para nos ajudar a saber a amar. Portanto, a prece é tão importante que no Evangelho os Espíritos superiores nos esclarece que o nosso primeiro pensamento, quando retornamos ao corpo físico após o sono, é de orarmos para agradecer o amparo recebido durante a noite. E para, além disso, André Luiz afirma que seja a prece a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. Seja a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. Então, tudo pode ser mudado nas nossas vidas através da oração, através da conversa com Jesus. Ele está conosco, prometeu-nos estar conosco e conversar com Jesus, falar com Ele abertamente, sem receios. Ele não nos julga, Ele simplesmente nos ouve e nos transmite todo o seu amor, toda a sua paz, toda a sua luz. Mas nós percebemos, na nossa ignorância ainda, que é muito grande, que nós estamos tão ligados aos nossos vícios, que nós, ao despertarmos, e já utilizamos como despertador o nosso telemóvel, a primeira coisa que nós fazemos, após tocar para o nosso despertar, é ver se tem mensagem no WhatsApp. É ir olhar o Facebook. E nós precisamos fazer exatamente o contrário. E nós não damos conta o quão viciados nós estamos neste aparelhinho. Isso me faz lembrar um filme que eu assisti, por acaso tem graça e ao mesmo tempo não tem graça, de uma neta que chegou ao avô, e o avô queria ir num determinado lugar, e o avô não sabia como chegar lá. Mas ele tinha um telemóvel, mas ele também não sabia manusear o telemóvel. E então a neta pega no telemóvel e começa a manusear e diz assim: está a ver isso? Isso é Deus. Mas nós temos nós não damos conta, né, de quão viciados nós estamos nas tecnologias, que é boa, com certeza, e ainda bem que elas estão aí. A ciência está a crescer, tantas coisas através da tecnologia. Mas nós ainda temos, no nosso aspecto moral, no sentido espiritual, ainda estamos tão aquém, mas tão aquém, que nós não damos conta. Então nós precisamos fazer um exercício diário e contínuo para modificar essas nossas ações. E então,
Nós vamos voltar novamente ao Livro dos Espíritos, que fala na pergunta 911, Kardec diz assim: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? E a espiritualidade respondeu: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Então, nós acabamos por mascarar a nós mesmos, as nossas dificuldades, a nossa inferioridade. E na continuação dessa resposta, a espiritualidade fala assim: quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E para que nós possamos vencer a nós mesmos, eliminar estes vícios, tudo aquilo que ainda de inferior nós trazemos em nós, nós precisamos do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é luz nas nossas vidas, é o farol no nosso caminho. Os próprios espíritos que se comunicam nas reuniões de intercâmbio, quando os amigos espirituais os socorrem e apresenta o Evangelho para eles, eles dizem, surpreendidos, mas esse livro tem luz. E não podia ser diferente. Porque veio de Jesus e dos seus mensageiros. Então, se nós andamos nas trevas, na escuridão, e se nós ainda alimentamos as paixões inferiores dentro de nós, é porque elas nos satisfazem ainda. E aí nós não podemos nos queixar de que a nossa vida não corre bem, de que as coisas não estão bem, porque eu me sinto desconfortável, porque eu preciso ir à casa espírita, receber o passe, tomar água fluidificada. E eu achei engraçado quando a Ana disse, olha, vocês vão receber um copinho pequeno de água fluidificada. É um copinho, não precisa muito. E eu achei graça porque eu pensei assim, o médico fala que nós temos que tomar 1,5 litro de água por dia. Quem é que consegue tomar 1,5 litro de água por dia? Mas nem de perto nem de longe. Eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo. E a espiritualidade só nos traz, na medicação do mundo maior, um copinho pequenino. Não precisa muito. Agora, para nós nos modificarmos e para nós eliminar de nós essas paixões que nós carregamos há milênios e esses vícios, nós precisamos do Evangelho e nós precisamos do Evangelho todo dia. Então nós temos que beber Evangelho. Bebe um copinho d'água fluidificada e o resto do que falta é o Evangelho. E o que a espiritualidade vai falar para nós? Na onde? No Evangelho. Diz assim, no combate aos vícios e paixões, é importante manter-se vigilante. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas a cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Ou seja, nós nos devemos uns aos outros. A morte, ou seja, deixar a vestimenta física, não nos modifica absolutamente em nada. Nós partimos para a pátria espiritual
como nós somos. Não há milagres. E aí? É claro que se nós estamos na vida da matéria, nós estamos ainda envolvidos nesses vícios, nessas paixões. A espiritualidade disse a Kardec que a gente se compraz neles. Obviamente que nós vamos ter as companhias que se afinizam conosco. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a consciência de vigiarmos, de modificar o nosso pensamento para que não venhamos ceder, né? Ceder a nós próprios e àqueles que estão do nosso lado. Porque se eles estão do nosso lado, porque eles também sentem a mesma coisa. Então, acaba unindo o útil ao agradável. Né? E, continuando, a espiritualidade maior diz-nos: devemos ao mesmo tempo imaginar que, por seu lado, o nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Então, a espiritualidade maior, eles estão vibrando em nosso favor. Mas eles não vão fazer o trabalho por nós. Somos nós que temos que fazer. Eles irão nos ajudar, sempre. Mas o primeiro passo, a primeira decisão, será sempre a nossa. Não seria diferente. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Porque Deus quer que nós saibamos crescer para chegar até Ele. E para que nós possamos chegar até Ele, enviou-nos Jesus, o seu Filho amado, o nosso irmão maior. E aí, nós, como estamos a falar neste caminho de amor, nós temos que buscar dentro do Espiritismo, como eu falei, os livros que Chico psicografou, porque é o céu descendo à terra. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, esse espírito, Francisco Cândido Xavier, bendito seja aqueles que tiveram a oportunidade de estar ao lado dele. Não dá, pelo menos na minha cabeça, eu não consigo imaginar o que era estar sentadinho do lado de Chico Xavier. Aí nessa hora eu lembrei da Dona Aldina, do seu Orlando, lembrei do Geraldinho, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, aquele abacateiro, sentado ao lado dele. Não, é algo que não dá, não cabe na minha cabeça. Porque nós, com um pouquinho de esforço, e é isso que a espiritualidade insiste conosco, esforço, boa vontade, quando nós realmente abrimos o nosso coração e nos entregamos, como a Ana indicou aqui para nós, quando entrar na câmara do passe, esquece tudo, mentaliza Jesus. Só mentalizar Jesus. A gente não precisa fazer um esforço muito grande para estar em contato com Jesus. Basta mentalizá-lo. E aquela luz nos envolve. E às vezes, por razões que a gente desconhece, nós sentimos uma emoção naquela sala do passe. Nós estamos ali sentados e a gente nem sabe por que as lágrimas vêm. Mas isso é o amor de Jesus e daqueles que querem que a gente consiga vencer. Isto é maravilhoso. E se nós não conseguirmos, não é porque não estamos a ser ajudados, é porque falta-nos a vontade e o esforço.
E aí, num livro também, Encontros no Tempo. E esse livro é de autores diversos. E esse livro, ele está intitulado como Entrevistas, porque numa entrevista faz-se uma pergunta, tem-se uma resposta. E então, nós vamos ver aqui Deus, evolução e vida. Evolução e determinismo, porque nós temos que ser determinados. E a pergunta foi: tudo que existe é um convite à evolução? Um desafio determinístico situado para além do nosso livre-arbítrio? E veio a resposta. Admitimos que a evolução, como aprimoramento dos seres, é tão fatal como a vida que desafia a morte para continuar além dela. O quadro de ordenações determinísticas, nesse sentido, escapa ao nosso senso humano de apreciação. Isso, no entanto, não invalida a livre escolha em nossos pensamentos, na esfera individual, no que tange ao destino dentro da vida. A evolução é fatal, mas em nós mesmos dispomos da faculdade de seguir com o carro do progresso ou marginalizar-nos em certas paradas no caminho por nossa própria conta. Portanto, nós temos tudo. E aí nós temos outra passagem de Jesus em que ele nos fala: busca e acharás. O que nós buscarmos, nós vamos encontrar. E aí, como diz aqui na resposta, nós vamos buscar o carro do progresso ou vamos buscar o carro em que vamos nos marginalizarmos. A decisão é sempre nossa. Sempre, sempre. Sabendo que a espiritualidade amiga está ao nosso lado, vibrando, intuindo-nos sempre para que nós tomemos as melhores decisões. Mas será sempre, a decisão última será sempre a nossa. E aí, então, nós vamos também buscar em outro livro, Nas Leis do Amor, Injustiça Divina. Emmanuel diz-nos assim: se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Por quê? O nosso progresso, ele é contínuo, é aqui e do lado de lá. Só para quem quer. Até isso é respeitado, do outro lado da vida. Ninguém vem nos forçar a trabalhar, a modificar. E aí, ele nos faz aqui, ele vai nos dizer, Emmanuel, como ele coloca, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Porque nós estamos aqui a falar de amor, dos caminhos do amor. E aí ele diz-nos assim: indaga das mães devotadas se teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga do cárcere, trabalhando por eles, a morarem no paraíso com o peito rebentando de lágrimas. As mães que nos deram o colo, que nos deram a oportunidade de voltarmos à vida da matéria. Do outro lado da vida, elas continuam a nos auxiliar. Elas não nos abandonam. É claro que elas, chegando do outro lado de lá, elas vão aprender, vão se preparar, mas o tempo lá é diferente do tempo daqui. E depois disso, jamais, porque o amor não seria o amor se elas nos deixassem. E elas, então, não querem ir para o paraíso, não vão buscar um lugar superior e nos abandonar.
Porque se o próprio Cristo não nos abandona, por que elas iriam nos abandonar? Então elas não nos abandonam, elas nos auxiliam. E continua Emmanuel. Inquire da esposa abnegada se deixaria o companheiro enredado à loucura para brilhar num desfile de santidade. Disputará as vigílias no manicômio para servi-lo, fugindo aos louros da praça pública. Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiante em dificuldade. Aceitará partilhar-lhe as provações, recusando os privilégios com que o mundo lhe acene. Através dessas palavras de Emmanuel, nós já começamos a perceber o significado da palavra amor. Isso acontece na Terra, onde o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo. À medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Por isso Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Não haverá felicidade na terra enquanto nós não praticarmos, enquanto nós não desenvolvermos este sentimento puro dentro de nós e olharmos para o outro do mesmo jeito que olhamos para nós mesmos. Fazer pelo outro, sentir pelo outro aquilo que nós sentimos por nós mesmos. E ainda com ele, Emmanuel diz: trabalharemos e sofreremos, assim por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar, todos juntos, na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. Veja que ele coloca para nós, portanto, os espíritos superiores. Emmanuel já reencarnou. André Luiz já reencarnou, Rosarinho? Tem notícias? Não. Então, Emmanuel já reencarnou. Outros espíritos vão voltar à Terra. E aí, todos nós, como ele coloca aqui, trabalharemos e sofreremos por amor, porque foi o que o Cristo fez por nós. Ele sabia o que iria acontecer. Mas ele não desistiu. Então, nós também não podemos desistir. Nós precisamos ter o quê? Repetindo, nós precisamos ter vontade. Nós precisamos nos esforçarmos. E aí nós vamos pegar agora num outro ponto, que é o amor e evolução. E para entender o amor e evolução, nós precisamos estudar as leis divinas e a mensagem libertadora de Jesus. Então, diz-nos assim: sabemos realmente a importância do amor no nosso processo evolutivo? Reconhecemos em nós espíritos imperfeitos e no nosso próximo a essência do amor divino, considerando mesmo aqueles que rejeitam ou ignoram o bem e a luz? São várias questões. Isso é TPC para casa. Identificamos o amor de Deus na criação e interagimos, segundo esta lei, com os demais reinos da natureza? Está todo mundo tomando nota das questões? Estou vendo todo mundo. Agora já até tem essa coisa de carteira aqui, olha, da escola, para fazer os apontamentos. É sugestivo isso, viu, gente? Não foi por acaso, é para a gente ir tomando nota. No processo de transição pelo qual nosso planeta atravessa, de que modo nossa capacidade de amar contribuirá para o alvorecer de um mundo regenerado? Nossos pensamentos e ações refletem a lei de amor trazida e exemplificada por Jesus? E aí, TPC para casa.
E esse processo evolutivo do espírito, né? Nós temos Deus como origem, amor absoluto, onipotente e onipresente. E Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, diz-nos que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Ele está em nós. Nós estamos abafando esse sentimento sublime porque nós ainda cobrimos esse sentimento com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo, que são as tais chagas que Emmanuel fala que nós temos. E aí então continua. Herdeiros dele que somos, raios da sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte. É da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Em tudo, nós percebemos que o livre-arbítrio, ou seja, a decisão final, é sempre nossa. E depois, nós vamos buscar em outro livro, ainda dentro desse tema, não é? Que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo Amor. E então, Leon Denis vai nos dizer que a alma, dissemos, vem de Deus, criada por amor, criada para amar. E ele ainda vai nos falar sobre que toda a criação evolui e ele vai nos responder. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. E continua-nos a dizer... Portanto, depois disso, nós fomos buscar no Evangelho, porque ele está falando sobre a evolução e sobre o progresso. Então, o Evangelho nos traz que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. E então, fica-nos a pergunta: qual é o objetivo da evolução? E quem vai nos responder é o nosso Leon Denis, no mesmo livro, e vai nos dizer que o objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós, de tudo na natureza e de todos. E aí, então, nós vamos voltar no diálogo com Emmanuel, no livro Fonte Viva, em que ele vai falar sobre amor e evolução. A palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Nós precisamos da nossa reforma íntima, de modificar os nossos valores, de deixar, de exercitar no caminho do bem, em favor de nós mesmos e em favor do nosso próximo. E tudo isso se faz de formas muito simples. E foi muito bem aqui colocado. Através do quê? De um simples IRS. De passar no mercado e fazer umas comprinhas e deixar aqui. Para ajudar o nosso próximo. Aqueles que estão em condições piores que nós. Nós podemos e devemos. E aí eu lembro do senhor Orlando. Temos que trabalhar nas jornadas. É muito trabalho e temos que nos esforçar para estarmos ali presentes, ajudando uns aos outros e aqueles que ali irão estar conosco. A Rosarinha está dando sinal para mim, para que eu possa terminar, né? E eu vou avançar, não é? Porque eu sou obediente. E aí, então, eu vou para essa mensagem de Chico Xavier que diz:
Quem mais ama é quem mais se aproxima de sua natureza divina. O dia em que o homem começar a amar o próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Falta-nos sentir que o outro, seja ele quem for, é de fato nosso irmão e nosso igual perante a Deus. Então, nós estamos todos juntos neste planeta azul, nessa nave dirigida pelo Cristo. E somos todos responsáveis por ela. E somos todos responsáveis uns pelos outros. E eu acho que o grande desafio para todos nós que aqui nos encontramos, que é buscar os esclarecimentos, que é buscar o conhecimento, a verdade e nos libertarmos, é entendermos que nós iremos conseguir e vamos conseguir se de fato nós nos dedicarmos uns aos outros, nós sentirmos uns aos outros. E eu agradeço a todos pela paciência e por mais uma oportunidade, pelo nosso encontro, que é maravilhoso, né? De estarmos todos aqui juntos e muita paz e que possamos continuar nesse caminho que é o caminho do amor com Jesus. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Pelo adiantado da hora, o resumo vai ser mínimo. Como a Nádia bem nos explicou, muitas vezes temos muitas distrações neste caminho para o amor, não é? Temos o nosso orgulho, temos o nosso egoísmo e temos outros tantos que nos desfocam deste caminho. No entanto, a espiritualidade só nos pede o esforço e a boa vontade, portanto acho que é isso. O mini resumo que vos faço da palestra tão excelente, para além dos TPCs, claro que a Nádia nos passou. Pronto, então vamos para a nossa oração. Vou-vos pedir para se colocarem em posições confortáveis. E vamos, pensando em Jesus, é com extrema gratidão que agradecemos a companhia e as bênçãos derramadas aqui pela nossa espiritualidade amiga. Temos a certeza que esta hora foi uma hora de concentração, de aprendizado no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas queremos pedir-vos para que este ensinamento se entranhe em nós e para que numa hora as outras 23 também sejam neste caminho de amor, neste caminho que o nosso Mestre Jesus veio ensinar e tão bem exemplificar. Queremos agradecer-vos por toda esta força que viemos aqui buscar, para que esta semana, ao longo de toda a caminhada, em qualquer situação, em qualquer notícia, em qualquer pessoa, vejamos o amor do nosso Mestre e vejamos a família universal que o nosso Pai nos deu. Pedimos-vos também que este pensamento de amor e paz se possa estender e passar destas paredes, chegando aos nossos lares e também aos corações daqueles irmãos que, ainda não conhecendo o nosso Pai, tanto precisam deste amor, deste conforto e paz. Pedimos-vos que nos acompanhem hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.